E aqui estamos na nossa leitura 1, começando pelo versículo 5 de Gênesis capítulo 22, e conseguimos reconhecer nesse versículo a presença de um discurso hortatório. Os discursos hortatórios, eles são identificados na sua linha principal exatamente pelos volitivos. A palavra volitivo vem de volição, que expressa desejo, vontade, ordem e assim por diante. Os volitivos em hebraico são os imperativos também, que são os volitivos de segunda pessoa, e tem também os coortativos, volitivos de primeira, e os jussivos, volitivos de terceira pessoa. Mas isso a gente vai ver no decorrer das nossas aulas. Hoje, o objetivo da nossa aula é discorrer acerca do discurso hortatório no versículo 5. E eu coloquei aqui, delimitados na cor vermelha, todos esses volitivos que estão aí. Depois a gente trabalha de modo mais específico sobre eles. Vamos começar então. Primeira parte aqui, primeira construção é o Vaiktor, que é o marcador de discurso direto. Sempre que você se deparar com essa raiz aqui, a raiz de dizer, Aleph, Mem e Resh, conjugado no ictor, geralmente virá um discurso direto, alguém falando geralmente em primeira pessoa após esse verbo. Esse verbo aqui ele está conjugado na terceira pessoa. Nós sabemos que o Vaiktor ele é deduzido a partir do ictor. Então eu tirei aqui o pronome ele exatamente do prefixo iod. O prefixo iod significa ele. Portanto, Vaiomer e ele disse. Mas aqui existe o sujeito. O sujeito é o Abraão, Avraham, que é um nome próprio que nós estamos extremamente familiarizados com ele. O sujeito de Vaiomer, então nesse caso é o Abraão, então na tradução vamos tirar o pronome ele. Então na tradução ficaria e Abraão disse, Vaiomer Avraham. Essa é uma construção que se repete bastante nessa leitura de Gênesis 22. A próxima palavra aqui, portanto muito simples, a preposição. Lembre-se que essa não é a preposição que indica posse, é a preposição que indica deslocamento, ou seja, alguém que vai de um ponto para um outro ponto. Aqui nesse caso significa aquilo que Abraão está dizendo. Então, seu discurso está sendo direcionado para o objeto indireto que a gente vai ver aqui daqui a pouquinho. Então, a preposição para é diferente dessa preposição para aqui que veremos, que essa preposição lamed significa para no sentido de posse, e aqui para é no sentido de deslocamento de modo bem específico. E aqui em seguida, ne'ahav. Podemos perceber que aqui trata-se do objeto indireto por conta da preposição para, que nós já mencionamos. E esse substantivo aqui é um substantivo plural, mas ele está com um sufixo de terceira masculino do singular, esse ave aqui no final que você sabe muito bem. Esse substantivo é o substantivo na'ar, seria no singular, significa jovem, aqui é masculino singular. No masculino plural é ne'arim, que nós também já vimos. Conseguimos notar aqui a presença do iod, e esse iod ele é vestigial nesse sufixo de terceira pessoa, como você está revendo aqui. Nós pronunciamos av. Então, quem diz alguma coisa, aqui nesse caso Abraão falando para os seus jovens, literalmente. Chamo também a atenção de vocês que todo substantivo que possui sufixo aí, possessivo, nós já temos enfatizado isso muitas vezes, mas nunca é demais lembrá-los. É por isso que colocamos aqui o artigo definido, os seus jovens. Então, Abraão falou aos seus jovens. Vaiomer Avraham el Ne'ahav. A próxima construção aqui é o nosso imperativo. Aqui começa a linha principal do discurso hortatório. Até aqui foi linha principal do discurso narrativo, marcado pelo Vaiomer, que é o Vaiktor. Aqui é um novo discurso, é o limite inicial do discurso hortatório. Essa conjugação é o imperativo, segunda pessoa masculino do plural, obviamente, só pode ser segunda pessoa porque é imperativo. Essa raiz é uma raiz fraca. A gente não deve chamar essa raiz de irregular porque é uma raiz que tem a sua regularidade. Mas há uma particularidade nessa raiz, porque raízes um iod, ou seja, raízes cuja primeira consoante da raiz é o iod, tem a tendência de perder esse iod na conjugação aqui do Carl imperativo. É isso que aconteceu aqui, por isso que não estamos presenciando a presença do iod aqui. Mas depois entraremos nesses detalhes morfológicos. Vamos analisar essas duas palavras e depois vamos ver a conjugação do imperativo. Então essa palavra aqui, lachem, na verdade é uma construção também. É a preposição lamed,
que eu falei para vocês, que indica posse aqui necessariamente, mas aqui ela está dando mais uma ênfase nesse imperativo aqui. Essa preposição ela tem um sufixo também, ó, sufixo de segunda masculino no plural, porque o imperativo é uma ordem direcionada para a segunda pessoa masculino no plural, então ele está concordando com o verbo aí necessariamente. Esse aqui é o objeto exatamente desse verbo. Chevu lachem. Literalmente seria ficai para vós. Na tradução fica meio estranho, por isso que geralmente essa construção lachem ela não aparece aí nas nossas traduções. Ela serve muito mais aqui para dar uma ênfase e uma nuance levemente, ligeiramente reflexiva. Então, lamed mais rem significa para vós. É interessante notarmos também que a preposição ela vai receber as mesmas formas dos sufixos possessivos, mas quando a gente está considerando uma preposição, a preposição não recebe possessivo, sufixo possessivo, mas é o objeto da preposição necessariamente. Então, para utilizarmos a nomenclatura correta, quando o substantivo recebe o sufixo, aí esse sufixo vai indicar posse. Mas quando é preposição, esse sufixo indica o objeto da preposição. A próxima palavra aqui é po. Po significa que é o advérbio aqui, advérbio de lugar. E dito tudo isso, consideremos agora esta formação do imperativo. O imperativo, nós temos enfatizado que ele é deduzido a partir do ictor. O ictor é sem novidades, você precisa memorizar prefixos e sufixos. Prefixos porque eles são colocados antes da raiz e sufixos porque são colocados após a raiz. Precede e sucede a raiz necessariamente. Então você precisa memorizar isso. Da onde que nós tiramos ele? Ele vem de yod. Ela é o tav, tu, aqui masculino, segunda masculino singular, é o tav, mas pode causar uma certa ambiguidade, porque terceira feminino singular e segunda masculino singular são idênticas, formas idênticas que são discernidas apenas pelo contexto. Agora, a segunda pessoa feminino singular, ela tem o tav e o hirek, é daí que tiramos o tu feminino. E o eu é tirado do aleph, aleph precedendo a raiz aí. E o plural é muito fácil também. O iod sempre será masculino, terceira pessoa masculino. Mas se tem um shurek, aí fica eles, terceira masculino do plural. Tav mais na pode ser elas, terceira feminino plural, mas também pode ser vós, vós feminino, tav e na no final. Então, o contexto, de novo, vai ser determinante para discernir entre terceira feminino plural e segunda feminino plural. Olha como é fácil aqui. O tav, ele sempre significará aqui segunda pessoa no plural, como você pode ver aqui, com exceção, obviamente, da terceira aqui que a gente acabou de mencionar. Mas o tav, se ele tiver acompanhado com o shurek, será sempre vós, segunda masculino do plural. E quando você se depara com o nun, nun significa nós. Olha como é que fica fácil. Nós começa com um som de N e nun tem um som de N. Então, nós. Então, você precisa memorizar isso aqui. Os prefixos e os sufixos, eles vão identificar pessoa, gênero e número. Pessoa, terceira, segunda ou primeira. Gênero, masculino, feminino ou comum. E número singular ou plural. É aí que nós vamos identificar exatamente o sujeito da conjugação do ictor. Preste atenção aqui também que esse verbo ele vai perder o seu iod, o primeiro iod. Essa é a característica de verbos um iod que a gente acabou de enfatizar. Olha como é que fica a conjugação aqui completa. Yeshev, teshev, teshev, teshevi, eshev no plural, yeshevu, Teshavna, Teshevu, Teshavna e Neshev. Traduzimos com o nosso futuro do indicativo, mas vamos relembrar aqui sempre para vocês. A conjugação em hebraico foca muito mais no aspecto, então o ictor ele indica muito mais uma ação inacabada. Geralmente ela vai ser traduzida no nosso futuro, mas nem sempre vai ser assim. O aspecto é de uma ação inacabada, que pode ser futura ou não necessariamente. Presta atenção nisso daqui que o imperativo, conforme falamos, sempre vai ser deduzido a partir da segunda pessoa, no singular e também no plural. Característica de verbo um iod é exatamente a perda do iod, primeira consoante da raiz, por isso que você não está vendo aqui. E é interessante notar também que no ictor perde-se também a consoante no acréscimo dos prefixos. Você não consegue ver o iod aqui. Repare que esse iod não faz parte da raiz, é o iod que indica ele. Tá vendo aqui? Não faz parte da raiz.
Mas guarde isso daqui também. No imperativo, desaparece até os prefixos e vai manter exatamente a forma após o prefixo idêntica ao ictor, na maioria das vezes, com algumas exceções. Olha aqui, teshev, tu habitarás. Shev, habita tu, imperativo. Teshevi, tu habitarás, segunda feminino singular. E no imperativo, shevi. Olha aí, tirou o tav, fica apenas shevi, habita tu, direcionado agora para feminino singular. E no plural também sem novidades. Teshevu, vós habitareis, no ictor, e shevu, habitai vós. No ictor, segunda feminino plural, teshavna, aqui tem uma pequena modificação na vogal. Aqui, com o desaparecimento do tav, o tav subjetivo, percebemos que debaixo do shin, ao invés do patar, teremos o tsere. É essa a única modificação, mas também não causa grandes dificuldades para nós. Então, teshavna, vós habitareis, e shevna, habitai vós. Então é isso que você precisa guardar. O imperativo sempre vai ser deduzido a partir da segunda pessoa do ictor, com a subtração propriamente dos prefixos respectivos. Fechemos então esse parênteses e vamos voltar aqui à nossa tradução. A próxima palavra aqui embaixo é a preposição im. Lembra da palavra Immanuel, Deus conosco? É essa mesma preposição aqui, preposição im, que significa com. Ela está acompanhada exatamente com esse substantivo determinado. Ele é chamado determinado porque tem um artigo definido e ele é masculino singular, a palavra jumento, ramor. Traduzimos como o jumento porque está com ha-ramor. Im ha-ramor, com o jumento. E aqui prosseguindo, você sabe muito bem que essa aqui é a conjunção vav, que significa e o pronome de primeira pessoa do comum singular. É se, S significa comum singular. Esse é o pronome de caso reto, é o pronome que indica o sujeito exatamente de uma oração. Va-ani e eu. Prosseguindo, conjunção de novo, o hebraico ele utiliza muito a conjunção vav. A conjunção vav a gente vai aprender também que ela tem várias possibilidades de tradução. Por enquanto, estamos apenas utilizando a tradução aqui como se fosse uma conjunção aditiva no português, traduzindo como e, mas nem sempre vai ser assim. Aqui é o substantivo, o mesmo substantivo aqui de cima, mas ele está na sua forma no singular, masculino singular, ve-hanaar, e o jovem. A próxima palavra aqui ela dá continuidade a esse discurso hortatório, mas não é o imperativo. Agora é uma outra conjugação. O tronco ainda é o kal, aqui a conjugação ou forma é o coortativo, e esse verbo aqui é um verbo irregular, como você pode ver, porque o rei ele desaparece. Esse verbo a gente já viu, o verbo que significa andar, ir ou caminhar. Perceba aqui que existe a presença desse nun. Esse nun ele é exatamente uma das marcas do coortativo, juntamente com esse sufixo kametzhei que está aqui. Vamos dar uma olhadinha nessa forma? Essa forma aqui é bem interessante porque ela é deduzida também a partir do ictor. Aqui eu coloco para vocês a conjugação do ictor desse verbo aqui, o verbo halar. Como você pode ver aqui, o ictor, como a gente já tem enfatizado, ele pode ser traduzido como se fosse futuro, mas nem sempre vai ser assim. Tudo vai depender exatamente do contexto, mas uma grande característica do ictor é que ele expressa uma ação inacabada. Mas preste atenção aqui nesse quadro que o ictor ele vai expressar aquilo que em português nós chamaríamos de modo indicativo, que é o modo da descrição. Por isso que nós traduzimos assim: yeler, ele irá, teler, ela irá, teler, tu irás e assim por diante. Perceba que é uma descrição de um fato que vai acontecer no futuro. Pode ser que de fato isso venha a se concretizar ou não, mas é o modo da descrição. Tudo isso que estamos falando aqui fica muito mais perceptível quando você entende a tradução que eu fiz aqui. Com a exceção da primeira pessoa do comum do singular, que não existe o imperativo no português, obviamente, eu tentei traduzir tudo aqui no imperativo, tanto jussivo, imperativo, obviamente que vai ser no imperativo no português mesmo, e fiz a mesma coisa exatamente aqui no plural. Perceba isso daqui. O jussivo, coloquei no imperativo, yeler e teler, vá ele, literalmente, e vá ela. Aqui o imperativo, ler e lerri, segunda masculino singular e segunda feminino singular. O português ele não faz a distinção. Então, vai tu pode ser direcionado tanto ao masculino quanto ao feminino no português. E o coortativo, elcha, que eu vá. Conforme eu falei aqui,
Eu não traduzi na primeira pessoa do comum do singular, porque a primeira pessoa comum do singular não tem no português um equivalente imperativo. Por isso que eu coloquei aqui no subjuntivo, que eu vá. E no plural exatamente a mesma coisa. O jussivo, yelehu, telachna, vão eles e vão elas. E o imperativo no plural, lehu e lechna, e de vós. O cortativo nelcha, vamos nós. Aqui eu coloquei também no imperativo, mas se você reparar aqui na nossa lição, na tradução está como se fosse tão somente um ictol, iremos. Mas, quando a gente contempla aqui o hebraico, vemos que existe sim essa nuance, meio que expressando um desejo, uma vontade, ou mesmo um imperativo de primeira pessoa do comum, do plural. Essa que é a noção aqui. Então, no que diz respeito à forma, basta você guardar exatamente isso daí. Todos os volitivos, volitivos de terceira, que são os jussivos, volitivos de segunda pessoa, que são os imperativos, e volitivo de primeira pessoa, que são os cortativos, eles são tirados exatamente aqui do ictor. Em boa parte dos verbos não existe uma distinção entre o ictor e o jussivo no que tange a sua forma. Você pode ver aí que esse verbo ralar tem tanto a forma do ictor quanto dos volitivos exatamente iguais, mas no imperativo mantém-se aquilo que a gente já falou. Basta você tirar o prefixo subjetivo e você tem aí exatamente a forma do imperativo. Com relação ao coortativo, a grande distinção é que existe agora também aqui esse acréscimo do kametz rei no final, esse sufixo. Então, se você se deparar com uma forma do ictor com esse sufixo, kametz rei, tanto no singular quanto no plural, você pode ter certeza que existe uma grande possibilidade de se tratar aí de fato de um coortativo, que é um volitivo de primeira pessoa. Depois dessa breve explicação acerca do coortativo, vamos prosseguir aqui. Próxima palavra, preposição ad, preposição até. Lembre-se que isso aqui é o makef. O makef ele não é traduzido, ele não está formando duas palavras aqui. O makef ele tem essa função de unir foneticamente as duas palavras. Então, na pronúncia fica adko, sem a pausa, como se fosse apenas uma palavra, mas tecnicamente continua sendo duas palavras. Próxima palavrinha, ko, que é o advérbio, mais um advérbio de local, mas aqui ele está indicando um local mais distante, de modo que aqui em cima, pô, seria aqui um local mais perto, e aqui é um direcionamento de um local mais distante, ao nosso lá em português. Co significa lá. Voltando aqui embaixo mais um coortativo de um tronco extremamente raro na Bíblia hebraica, que é chamado de Rishtafel. Nós não vamos falar sobre ele, obviamente, não temos tempo aqui, mas em aulas posteriores vamos trabalhá-lo sim, com certeza. Ele possui aqui a raiz Shin, Het e Rei. Essa aqui foi uma raiz que demorou bastante para os estudiosos conseguirem reconhecê-la, porque se você for ver aqui, acontece aquilo que chamamos de metátese. O que aconteceu? Aconteceu a transposição, é isso que significa a palavra metátese. Você pode ver aqui que o Shin ele mudou de local exatamente com o Tav. O Tav seria o prefixo desse tronco aí, Rishtafel. Mas nós vamos entrar em detalhes com relação a essa morfologia apenas posteriormente. Vamos focar aqui apenas na tradução. Existe aqui a possibilidade de traduzirmos com o nosso imperativo no português, porque o português ele tem um imperativo de primeira pessoa. Então poderia ser e adoraremos, nesse sentido de dar uma ordem para a primeira pessoa do comum aí, do plural. Lembre-se que o plural, primeira pessoa do plural, identificada pelo nun aqui, ó, independentemente do tronco, os prefixos são os mesmos. É isso que está acontecendo aqui, presta atenção. Ó. Aqui o tronco é kal, tem o mesmo prefixo, e aqui o tronco é rishtafel, mesmo prefixo também. Obviamente, outro verbo e outro padrão vocálico aí necessariamente, mas é mais um coortativo, volitivo de primeira pessoa, que fica assim na pronúncia, venishtachavé. É um verbo aqui, esse verbo shahá, ele é um verbo que significa reverenciar, colocar-se de joelho. Ele está aí entre adorar e reverenciar de modo mais próprio. Então, venishtachavé e adoraremos, essa conclamação aí, essa expressão de primeira pessoa. Alguns vão identificar aqui que não se trata de um coortativo, porque ele não tem o kametz rei. Eles vão colocar isso aqui como um simples ictol, um ictol aí precedido por esse vav. Mas dentro dessa estrutura ele está funcionando como se fosse sim, um coortativo, um volitivo de primeira pessoa.
Então vamos traduzir assim: e adoraremos. Ou seja, ele está expressando essa vontade, esse desejo de ir lá adorar. Prosseguindo, aqui muda-se o tronco. Agora o tronco é o kal, também no coortativo, você pode ver aqui, ó, pelo nun. E aqui é o verbo de raiz oca, o verbo shuv. O verbo shuv, ele é de raiz oca porque a gente aprendeu que o verbo de raiz oca ele tem a particularidade de perder em muitas conjugações a segunda consoante da raiz. Esse verbo aqui é um verbo que tem um peso teológico muito grande, porque ele pode significar tanto voltar, no sentido aí simples, literal, de voltar de um local para um outro local, mas dependendo do uso, ele pode significar voltar à mente, ou seja, arrepender-se, o verbo shuv. Aqui, sentido literal de voltar. E perceba também que tem o kametzhei no final, que é um grande indicativo aí da conjugação exatamente do coortativo. Olha como é que fica a pronúncia, ve na chuva, ou seja, e voltaremos. E por fim aqui a preposição el, de novo, a mesma preposição, que é essa daqui, que está exatamente aqui em cima, só que ela está com um sufixo de segunda masculino no plural. De novo, aí, esse sufixo vai indicar exatamente o objeto dessa preposição. Então, el, que significa para, no sentido de deslocamento, juntamente com esse sufixo, eichem significa para vós. Para vós, exatamente, vai ter aqui como antecedente esses aí com os quais o Abraão está direcionando o seu discurso, que são os seus jovens aqui. El Ne'ahav, literalmente esses aí que são os antecedentes desse pronome. E para ficar claro essa ideia aqui, deixa eu colocar para vocês rapidamente a formação da preposição el justamente com os sufixos. Vamos passar aqui rapidamente. Então ficaria mais ou menos assim: Elai, Elecha, Elair, Elav, Eleiha, Eleino, Aleichem, tem aqui a modificação vocálica, lembra? Uma tendência do hebraico é quando se acrescenta muita coisa no final, a tendência se no início, ou seja, na primeira sílaba, tiver exatamente uma vogal curta ou uma vogal média, como é o caso aqui do tsere, essa vogal média ela tem a tendência de ser reduzida vocalmente. É isso que aconteceu. Aqui temos o gutural aleph, então não pode ter um simples shivá. Então tem essa característica, por conta da gutural, de ter um hatef patar aqui. Então acrescentou o morfema eichem, que é esse aí que indica o sufixo, aconteceu essa redução vocálica. É isso que está exatamente sendo explicado aí por essa redução, essa modificação vocálica. Então, sílaba tônica seria a última, pré-tônica é essa daqui, com lei, e a pró-pré-tônica, ou seja, a primeira sílaba, que ela vai ganhar essa redução vocálica aí. É isso que é a explicação dessa modificação vocálica. Acrescentou o sufixo, o hebraico ele tem a tendência de reduzir vogais médias e vogais curtas também. Então fecha parênteses, vamos lá. Aleichem, aleichen, aleihem e aleihen. Note também, mais uma vez, que essa preposição ela prefere aqueles sufixos de coisa possuída no plural. Olha aí, o iod, você pode ver que é um resquício dessa forma do plural. Mas lembre-se, preposição não vai indicar essa noção de posse, mas sim o objeto da preposição. Dependendo da preposição, ela vai escolher as formas dos sufixos que são colocados em substantivos singulares e, dependendo da preposição, ela vai escolher as formas plurais, mas o significado vai ser o mesmo. Então, portanto, el mais ai fica amim, el mais erra a ti, e assim por diante. Então é interessante que você consiga memorizar também esses sufixos que eles vão dar uma indicação aí para você, como que você entende cada uma dessas formas. A nossa forma é essa daqui. Aleichem, você pode ver aqui, preposição justamente com o sufixo de segunda masculino do plural. Então é isso aí. Esse aí foi o versículo de número 5 e vamos passar agora para o versículo de número 6. Gênesis, capítulo 22, versículo 6. Começamos assim, vaikar. Vaikar é o verbo que está conjugado no vaiktor e a raiz desse verbo é lakar. Esse verbo aqui, ele é um verbo que ele é irregular. É um verbo que ele vai se comportar como que se ele fosse verbo unun, a gente já viu esse verbo, porque existe a perda da primeira consoante da raiz,
e a duplicação da segunda consoante, marcada exatamente por esse daguesh forte. Então esse é um verbo do vaiktor, que a propósito é o tronco kar. Significa e ele pegou. De novo, identificamos o sujeito aqui pelo iod prefixado. E o desaparecimento do lamed é uma coisa que nós não esperaríamos para esse verbo. Sujeito novamente Abraão, Avraham, que está concordando obviamente com esse verbo que é masculino no singular. Então ficaria e Abraão pegou ou Abraão tomou. Quem toma ou quem pega, pega alguma coisa, de novo, o objeto direto está demarcado aí. E ele está marcado exatamente pelo marcador de objeto direto, que você também já está extremamente familiarizado com ele. E existe aí o substantivo no construto plural masculino. Construto porque ele está numa cadeia construta, por isso que na tradução colocamos a preposição de. Ele é determinado porque o substantivo que o segue é um substantivo que nessa cadeia construta é o absoluto, ou seja, ele está determinando que esse substantivo aqui, significa madeiras, atsei, é o substantivo determinado também. Por isso que tem artigo definido aqui. Se aqui, que é determinado, existe o artigo definido, consequentemente, dentro dessa cadeia construta, o substantivo no construto necessitará do artigo definido. Essa que é a lógica que temos aprendido. Então aqui o substantivo etz, no plural seria atsim, e aqui no plural construto atsei, as madeiras de, e aqui a palavra de novo, o holocausto ou a oferta queimada, haolá, atsei haolá. E Abraão tomou as madeiras de holocausto ou para o holocausto. Vayasem, esse aqui é o verbo que ele está conjugado aqui dessa feita no vaiktor. Ele é um verbo de raiz oca, como você pode ver aqui. A segunda consoante da raiz de verbos de raízes ocas tende a desaparecer. Por isso que é chamado de raiz oca, como nós temos enfatizado. Dependendo da conjugação, a segunda consoante desaparece. Você pode ver que o iod não está presente aqui nessa forma do vaiktor. Essa forma aqui, vayasem, se você comparar com a forma do ictor, temos enfatizado também que o vaiktor é derivado do ictor, você vai perceber que essa forma também é diferente. Olha só como é que fica aqui. Terceira masculino singular, yassim. Perceba que existe o hirik yod aqui. Esse yod ele desaparece exatamente da forma do vaiktor. Vayasem, e ele pôs, ou ele colocou. E aqui no ictor, yassim, ele colocará. Portanto, vale muito a pena você lembrar que dependendo da raiz, se for, por exemplo, um verbo de raiz oca, se você comparar com a forma do ictor, o vaiktor ele vai sofrer variações vocálicas e, muito comumente, a perda da segunda consoante da raiz. Prosseguindo aqui, a preposição al, novamente, significa sobre, e aqui o nome próprio, que é o objeto indireto, Yitzhak, que é o nome próprio Isaac. Então, o que está acontecendo aqui? Abraão tomou as madeiras de holocausto, então as madeiras de holocausto seria o objeto direto, e essas madeiras foram colocadas sobre Isaac, por isso que o Isaac aí está sendo demarcado como objeto indireto, aquele que está recebendo indiretamente a ação de receber as madeiras sobre si. Essa que é a lógica. Na linha de baixo é a construção benô. Nós também estamos familiarizados com ela, aqui é o substantivo ben, que ele está funcionando também como complemento da palavra Isaac. Ele faz parte desse objeto indireto, ele é um substantivo filho, e ele possui o sufixo possessivo de terceira masculino singular, o rolemvav, que você está vendo aí, que nós aprendemos nas nossas aulas anteriores. Portanto, benô significa o seu filho ou filho de Abraão. Vaikar, novamente, é o mesmo verbo que aparece aqui no começo do versículo 6, vaiktor, do verbo lakar, e ele pegou, novamente, quem pegou aí foi o Abraão. Novamente, ele vai ser o sujeito desse mesmo verbo dentro dessa sequência do discurso narrativo. Ele pegou beiadô, aqui é a preposição be, mais o substantivo yad, que também está com esse sufixo de terceira masculino singular, sufixo possessivo, em sua mão, literalmente. Abraão tomou em sua mão e tomou et haesh, que é o objeto direto, que é um substantivo determinado mais uma vez, marcador de objeto direto, e o substantivo esh, que é determinado com a presença do artigo definido bem aí. Vaikar beiadô et haesh, e ele tomou em sua mão o fogo, mas ele não pegou apenas o fogo, ele pegou também ve'et ma'achelet.
Aqui, novamente, a conjunção vav, marcador de objeto direto, artigo definido e o substantivo ma'achelet, que significa exatamente faca ou cutelo. Perceba também que essa palavra ela está diretamente relacionada com a alimentação, porque se você olhar aqui a raiz, aleph, kaf e lamed é justamente a palavra para achal ou ochel, que é ele comeu ou comida, necessariamente. Então, faz parte desse mesmo campo semântico, a faca que corta a comida, que corta o alimento e, nesse caso, o sacrifício também. Ve'et ma'achelet, então Abraão pegou não apenas o fogo, mas também essa faca. E ainda dando prosseguimento aqui na narrativa histórica, mais um vaiktol, agora sim do verbo halar, que é o verbo ir, andar, caminhar, que ele também se comporta de uma maneira extremamente irregular. A semelhança aqui do verbo lakar, o verbo halar, ele vai se comportar dessa feita como se ele fosse o verbo unyod, com o desaparecimento da primeira consoante da raiz, que é o rei aqui. Esse verbo a gente pode considerá-lo também irregular. E conseguimos perceber aqui que ele é um verbo que está conjugado na terceira pessoa masculino do plural. Isso pode ser visto pelo prefixo yod, que aprendemos que sempre vai ser masculino, e o shurek aqui no final, como sufixo, identificando que é plural, terceira masculino do plural, portanto, e eles foram. A ideia de foram está justamente sendo comportada aqui pela raiz halar, que significa ir, andar ou caminhar, como já enfatizamos. Aqui na sequência, o numeral cardinal, que na sua forma sem o sufixo possessivo, que você está vendo aí, ele significa dois, ou shnaim. Essa é a forma sem o sufixo aí, como você está vendo. Esse eihem no final é justamente o sufixo de terceira masculino do plural, que nesse caso está apontando exatamente para o Abraão aqui, e para o Isaac, terceira masculino plural, são ambos que estão indo. Se fôssemos traduzir aqui ao pé da letra, Sheneihem seria os dois de eles, porque a gente sabe que uma palavra, quando recebe o sufixo possessivo, nesse caso, a forma de recepção desse sufixo vai ser a forma construta, por isso que a lógica vai ser essa aqui, os dois de eles, e no bom português, simplesmente os dois. E a última palavra desse versículo é Yachdav, que é o advérbio, então ficaria assim, Vayelechu Shneihem Yachdav. E eles dois foram juntos. E assim concluímos a tradução desses dois versículos, Gênesis 22, versículo 5 e versículo 6, e o versículo 5 fica exatamente assim. E disse Abraão aos seus jovens, ficai aqui com o jumento, e eu e o jovem iremos até lá, e adoraremos e voltaremos para vós. Vayomer Avraham el Nearav, shevu lachem po im hachamor, Va'ani vehana'ar nelcha ad כה, ונשתחווה ונשובה עליכם. E o versículo 6, e tomou Abraão as madeiras de holocausto e colocou sobre o Isaque, o seu filho. E ele tomou em sua mão o fogo e a faca, e foram ambos juntos. Vaikach Avraham et atzei haolah, vayasem al Yitzchak beno, vaikach beyado et haesh, ואת המאכלת, וילכו שניהם יחדיו.